Oi, turma, como vocês estão? Tudo bem, professor Luiz? Aula de filosofia e vamos para nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso, e ventilado. Manter perto de você todo o seu material, livro, caderno, lápis, caneta, borracha e vamos para a aula. Hoje a gente vai falar sobre esse filósofo, gente, certo? O Karl Marx, Tá aí a foto dele, Muito íntegro, muito inteligente, muito esperto, muito tudo, E aqui nos nossos slides diz o seguinte, que ele nasceu em 1818 e ficou vivo até 1883, foi um filósofo economista liberal, revolucionário, alemão e um dos fundadores do socialismo científico. A obra de Marx influenciou a sociologia, a economia, a história e até a pedagogia, ok? Karl Marx nasceu em 5 de maio de 1818 na cidade de Treveris, na Alemanha, no meio de uma família acomodada, Ingressou primeiro na Universidade de Bonn e mais tarde transferiu para a de Berlim, com o intuito de estudar direito. Abandonaria o curso para se dedicar ao estudo da filosofia na mesma instituição. Ali sofreria a influência de jovens hegelianos, que criticavam especialmente a religião e o Estado. Em 1842, trabalhando no jornal Gazeta Renana, conhece Friedrich Engels, com o qual escreveria e editaria inúmeros livros. Mais tarde, a Gazeta é fechada e Marx vai para Paris, Então aí começou as viagens dele, gente. Também se casa com a filha de um barão, Jenny von Westphalen, com quem teria 7 filhos, nossa! E um dos quais somente 3 chegariam à vida adulta. Igualmente teve um filho com a militante socialista e empregada Helena de Muff. A paternidade da criança seria assumida por Engels, o seu amigo lá, companheiro que publicou os livros com ele. Os anos seguintes não seriam fáceis, pois Marx liberou publicações que criticavam durante o governo alemão. Ele foi expulso na França e da Bélgica a pedido do governo alemão. Graças a uma arrecadação de fundos feitos pelos seus admiradores e amigos, Marx parte para Londres, onde continua suas investigações. Karl Marx adoece de uma inflamação na garganta que o impede de falar e alimentar-se normalmente. Em consequência de uma bronquite e problemas respiratórios, faleceu em Londres no dia 14 de março de 1883. Obras e teorias. Com a colaboração do intelectual também alemão Friedrich Engels, Marx publicou o Manifesto Comunista. Isso ocorreu às vésperas da Revolução de 1848 na França, a chamada Primavera dos Povos. Nesse manifesto, Marx critica o capitalismo, expõe a história do movimento operário e termina com um apelo pela união dos operários do mundo inteiro. Em 1867, ele publica sua obra mais importante, O Capital, onde sintetiza suas críticas à economia capitalista. Essa coleção causaria nas décadas seguintes uma revolução na maneira de pensar a economia, a sociologia e demais ciências sociais e humanas. Crítica ao capitalismo. Para Marx, as condições econômicas e a luta das classes são agentes transformadores de toda a sociedade, A classe dominante nunca deseja que a situação mude, pois se encontra em uma situação muito confortável. Já os desfavorecidos têm que lutar pelos seus direitos e essa luta é que moveria a história segundo Marx. Marx pensava que o triunfo do proletariado faria surgir uma sociedade sem classes. Isso seria alcançado pela união da classe trabalhadora, organizada em torno de um partido revolucionário. Os filósofos limitavam-se a interpretar o mundo de diversas maneiras, O que importa é modificá-lo. Então essa era uma frase dele, Ele dizia aqui que os filósofos limitavam-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa é modificá-lo. Então, aqui ele fala que não adianta a gente ter atitudes, elaborar planos, se a gente não vai participar desses planos, agindo de forma, a participar dessa ação. A produção econômica e a organização social que dela resulta necessariamente para cada época da história consiste à base da história política e intelectual dessa época. Mais uma frase aí.
Na outra ele diz assim: a história da sociedade até os nossos dias é a história da luta das classes. Isso aí a gente sabe que é verdade mesmo, né, gente? Os homens fazem da sua própria história, mas não fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com as que se defrontam diariamente, legadas e transmitidas pelo passado. Na próxima que ele diz: sem sombra de dúvida, a vontade do capitalista consiste em encher seus bolsos o mais que possa, e o que temos que fazer é divagar acerca de sua vontade, mas investigar o seu poder, os limites desse poder e o caráter desses limites, né? Então essas são algumas citações de Karl Marx. E como atividade, né, gente, eu deixo para vocês a seguinte coisa: é explicar o movimento marxista e descrever duas de suas ações, né, que foram influenciadas pelo marxismo, ok? Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo. Siga a gente nas nossas redes sociais. Acessem a sua agenda eletrônica para vocês estarem por dentro das suas atividades e novidades da escola. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. A gente se vê na próxima aula. Valeu!